Eu sei que eu ando meio sumida após os últimos acontecimentos envolvendo V-Twitters e por isso acabei tirando um tempinho pra respirar aquele ar fundo e descansar, mas a Jessica Jones virtual de vocês não é tão durona quanto a original, também precisa trabalhar. Eu passei alguns dias investigando toda essa parada do Discord e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. E talvez esse seja um vídeo meio político, né? E apesar de eu ser igual o Gerald de Rivia, I don't give a shit about brotherhood politics. o contexto da sociedade atual acaba me obrigando a falar algumas bullshits, né, que eu não gosto. E vale ressaltar que eu não tô aqui pra defender ninguém, e sim mostrar a podridão de todos os lados e deixar vocês terem a própria visão de vocês. Bom, a parada do Discord, por onde começar, não é mesmo? Talvez eu deva começar pela Janja, né? A mulher do nosso queridíssimo presidente da república, que num belo dia, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, enquanto Lula sancionava a Lei 3066, que foi feita pelo Osmar Terra, do PL, que foi aprovada no Congresso e Senado, inclusive pela relatora Damares Alves, né, do PL, que eu já vou falar sobre essa lei mais pra frente. Mas essa cerimônia, a Janja, ela decidiu opinar, né? Mas alguém me responde, opinar pra quê, né? Afinal, ela não tem nenhum cargo político nem nada, né? Ela é só a primeira dama. Mas enfim, é sempre bom ouvir opiniões, não é mesmo? Só que o problema é que ela tava tão, né, emotiva, né, tão emocionada com o fato trágico de uma menina de 13 anos que cometeu auto-churrascamento numa suposta live do Discord, que ela decidiu dar uma opiniãozinha não muito diferente daquelas notícias meme da Record. E ela chegou basicamente com todas as palavras e disse: nós devemos fazer alguma coisa pra tirar o Discord do ar, né? Parece até piada. Eu só queria perguntar, na verdade, para o ministro e até para o nosso ministro da AGU, quais são os instrumentos que a gente tem, porque a punição a gente acha que já está com uma cobertura muito boa de punição, mas eu acho que a gente precisa retirar imediatamente, é um apelo que eu faço, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer, ministro. Eu não posso aceitar ver uma menina de 13 anos ser mutilar ao vivo na internet, no Discord, e morrer e se enforcar. Eu não consigo admitir um país desse. Então, a gente precisa encontrar os instrumentos legais. Eu faço um apelo aqui para que a gente consiga... Esse não é um caso isolado, são muitos e muitos casos, e a gente precisa atuar junto ao judiciário para tirar essa rede horrorosa do ar, horrorosa, que não é só com crianças e adolescentes, é principalmente também com mulheres. Desculpe o desabafo. Imagina que eu tô, sei lá, numa padaria, né, e eu cometo, né, eu faço alguém de arrasta nessa padaria, e de repente o governo entra e fala: ai meu Deus, vamos banir provisoriamente todas as padarias do país, né? Porque isso não pode acontecer, as pessoas não podem ir de arrasta em padarias. Então vamos bloquear as padarias, né? Basicamente isso que tá acontecendo. Mas eu vi tantas alegações aqui e ali com diferentes narrativas que eu tive que investigar, como sempre, né? Sabe, indo mais a fundo, né? Sabe quando a merda ela tá tão grande que você tem que entrar dentro dela para poder entender a origem? Bom, é basicamente isso que uma investigadora faz antes de pegar tudo isso e tacar no ventilador. E adivinha só o que eu descobri. Bom, para começo de conversa, o que aconteceu, né? A instituição que baniu as transmissões ao vivo no Discord foi a ANPD, né? A sigla para Agência Nacional de Proteção de Dados. Já que foi essa agência que fez isso, é a ela que a gente deve, né, procurar o bolo de merda, né? Apesar de muitas pessoas estarem mais interessadas em culpar presidente X ou Y, né, ou defender presidente X ou Y, até porque a gente tá em período eleitoral, ou até pior, como eu vejo acontecendo, que é as pessoas subindo a narrativa de censura, né, quando na verdade é só um monte de boomer fazendo lei bosta. Então, vamos começar com os presidentes da NPD. A gente vai começar aqui pelo diretor-presidente da NPD, que é o Coronel Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior. Ele é diretor e presidente da NPD. Ele foi indicado para o cargo pelo então presidente Jair Bolsonaro, em 2020. Tem mandato até novembro de 2026, mas calma, que o buraco é mais embaixo. A gente tem também a diretora Miriam Wimmer, que também foi indicada pelo Bolsonaro, e o diretor Iagê Zendron Miola, e a diretora...
Meu, olha esses nomes, né? Iagê Zendron Miola e a diretora Lorena Gilberti Coutinho, ambos indicados pelo Lula. Então acho que tá balanceado, né? Tem 2 diretores indicados pelo Bolsonaro e 2 pelo Lula. Tem uns 4 lá, com uma vaga em aberto. Só que a parada é que existe algo que quebra essa balança. Quem estava nas entrevistas era o porta-voz da NPD, que era justamente o Iagê Zendron Miola, que foi indicado pelo Lula e teve muitos discursos alinhados ali, né? As falas da Janja, na minha visão. Até porque todo esse caso de banimentos de transmissões ao vivo no Discord nem chegou na mesa diretora, né? Nem chegou a ser analisado por todos os diretores. Somente pela Superintendência de Fiscalização, né? A SFI da NPD. E por isso foi uma medida cautelar, preventiva, né? Não uma decisão definitiva da NPD. Então não se desesperem, meus caros, porque esse banimento, né, das transmissões ao vivo no Discord não é algo permanente. Caso decidam manter essa proibição, aí sim isso vai ser discutido por todos os diretores, né? Vai para a mesa diretora. Eu vi muita gente criando uma teoria conspiratória sobre o governo estar querendo censurar a internet, transformar o Brasil numa China, né? Mas me desculpem, toda essa coisa me dá nojo, né? Meu Deus do céu, se você ficar uma semana sem usar o Twitter, de repente entrar lá, você vê todas essas maluquices bizarras sendo ditas e você acaba percebendo que todas essas pessoas, né? Todas as pessoas daquela rede social já perderam a sanidade há muito tempo, né? Elas estão completamente malucas já. É bizarro, sério, faz o teste. Fica uma semana sem usar Twitter, depois abre lá e vê o primeiro post. Você vai começar a ver que tá todo mundo ali, já tá muito louco já. Mas, já que o assunto é censura, por que a gente não fala desse caso recente, onde deputados da direita tentaram censurar livros de história que falavam da ditadura militar, tentando vetar o uso do termo ditadura e alterar para regime, né, ou governo militar, basicamente tentando reescrever a história, né? E sim, jovem Enzo, naquela época foi uma ditadura. Nem sequer a imprensa tinha voz, o Congresso foi extinto, pessoas eram presas sem nenhum mandato, nem julgamento. Então, cara, isso é completamente indiscutível que era uma ditadura, mas ninguém liga, né? E se você quiser nomes específicos de quem tentou vetar o uso da palavra ditadura para se referir à ditadura militar, quem tentou fazer isso foi o deputado Lafayette de Andrade, do PL. Tá? Do Partido Liberal, né? Que não pode liberar nada, né? Dito isso, basicamente, meu caro, agora que a gente já falou da burrice da esquerda e da hipocrisia cretina da direita, vamos aos fatos sobre algumas questões aqui envolvendo toda essa treta do Discord. Primeiro, existem alegações sobre o ocorrido com a menina ter acontecido primeiramente no Instagram, né? E depois foi retransmitido no Discord, só que só o Discord que foi punido. E olha, vocês não têm ideia de como foi difícil para essa investigadora aqui achar informações disso, né? Porque absolutamente nenhum jornal falou disso. O que a gente tem até agora, a única pessoa, a pessoa que falou isso daí é uma jornalista chamada Carla Albuquerque, né? Afirmando, numa entrevista, que houve um erro na investigação e que, segundo ela, o crime teria ocorrido primeiramente no Instagram, com a menina já morta, e o conteúdo teria sido retransmitido no Discord. Este crime de Naviraí não foi cometido no Discord. Nós temos um erro aí de apuração e, infelizmente, este crime aconteceu numa call fechada do Instagram. Eles gravaram e eles reproduziram isso no Discord. E aí, depois que a menina já estava morta, eles retransmitiram isso em vários outros lugares. Um deles foi no Discord, para um montão de adolescentes assistirem aquele horror que eles chamam de LULZ, luz. E assim, vamos voltar porque a morte dessa adolescente aconteceu no dia 22 de julho. O problema é que essa versão dela entra em conflito direto com a própria nota oficial do Discord, né? A plataforma afirmou que as atividades no canal começaram por volta das 2h20 da madrugada, do dia 22 de julho, às 3h45, o Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo enviou o alerta. E o Discord removeu o serviço onde ocorria a transmissão às 4h15, né? 25 minutos depois do alerta. Ou seja, segundo o próprio Discord, o ato final não aconteceu na plataforma deles, né? A articulação criminosa teria começado, né, e continuado em outras redes depois do ocorrido. Já a investigação oficial, né, da Operação Lívia aponta que o crime foi orquestrado em várias plataformas, mas o ato principal, né, a live em que a menina foi induzida, né, ao auto-churrascamento aconteceu no Discord. E segundo o próprio Discord, 51 pessoas, né, passaram pelo servidor durante as 2 horas de live. E a maioria dessas contas foi criada minutos ou horas antes do
incidente, deixando bem claro que o crime estava sendo, né, maquinado, sendo orquestrado em outras plataformas, né? E ainda disseram que nenhuma dessas contas fez verificação de idade, por isso receberam contas de adolescentes, e como não entraram em contato com o conteúdo identificado como inadequado para a idade, não precisaram fazer o processo de verificação de idade. E era um canal de voz padrão, né? Ou seja, sem nenhuma restrição de idade. Basicamente, eles foram lá, criaram conta, entraram na call, transmitiram o crime sem nenhum impedimento, e como vimos, os criminosos eram 5 adolescentes entre 13 e 17 anos. E um cara de 18 que foi preso. E além disso, o suspeito apontado como líder do grupo tinha 14 anos. Se a gente olhar pra trás, né, o que diz lá na tal da Lei Felca? Que todo mundo odeia, né? Diz que as plataformas são obrigadas a criar mecanismos confiáveis de verificação de idade. Só que como a gente faz quando uma pessoa menor de idade comete o crime? Como é que funciona, né? Infelizmente, a gente não teve a redução da maioridade penal, né? Como é que vai punir, né? Por exemplo, esse moleque que era o líder, que era o líder da parada, tinha 14 anos, e o que vai acontecer com ele? Não vai ser preso, né, mano? Ele vai pro internato, sei lá quanto tempo, e é isso. Depois tá livre, né, com 18 anos. A gente sabe que esses mecanismos de verificação de idade têm diversas maneiras de serem burladas, né? E essa é uma que, nossa, nem passou pela minha cabeça. E o que aconteceu nesse caso é uma prova bem clara disso, né? Que não é confiável. E por isso, a NPD está punindo o Discord preventivamente até eles seguirem a legislação da chamada Lei Felca, né? Ou ECA Digital, né? Que, assim, pra quem não sabe, o nome original é ECA Digital. Só que as pessoas, né, na internet popularizaram esse nome de Lei Felca, né? É assim, pau no cu do Felca, tá ligado? Mas assim, eu acho que nenhuma plataforma deve ter as suas funções, né, removidas para todos os usuários por conta de 1 ou 2 que fizeram merda. Eu acho que sim, elas devem ser melhor monitoradas e que os mecanismos de verificação sejam confiáveis para evitar esse tipo de problema. Só que assim, né, não tem como monitorar o que usuários fazem em calls em servidores privadas, né? Meio que não dá pra gente confiar só nos pais, né? Porque eles mesmos permitem isso, né? O que eu acho engraçado é como que a polícia, a polícia que teve que notificar o Discord de que o crime estava acontecendo, eles ainda demoraram 25 minutos pra fazer alguma coisa. É incrível, como é que o Discord mesmo que deveria impedir isso, na polícia, né? Mas quer saber? Eu não tô aqui pra debater soluções, né? E sim pra investigar o que aconteceu, falar pra vocês e vocês debaterem entre vocês, né? E, de qualquer forma, a gente precisa esperar todo o inquérito ser concluído, né? Pra gente ver exatamente como que aconteceu tudo isso, né? Mas analisando por cima, a alegação daquela jornalista que viralizou não faz o menor sentido, até porque, como eu falei, vai completamente contra a versão oficial do próprio Discord, contra a alegação da Polícia Civil e do Ministério de Justiça, né? Não tem a menor lógica. Meio que ela estava dando a entender que ela estava defendendo o Discord, apesar de, no passado, ela ser contra, mas, ao mesmo tempo, ela está defendendo o Discord, tentando refutar o Discord. Não tem a menor lógica. Mas, voltando novamente pro tal do tópico de censura, porque, ai meu Deus, o Lula quer censurar a internet, a direita e o Flávio precisa nos salvar e blá blá blá. Que tal então se a gente falar da atualização da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A tal lei 3066, justamente a lei que o Lula estava sancionando quando a Janja soltou aquela fala. O que é essa lei? Nessas semanas, as pessoas estavam falando que o governo, né, quer criminalizar animes, né? Afinal, foi alterada uma parte do texto, né, da lei, adicionando a palavra real ou fictício. E com isso, começaram a dizer que, ai meu Deus, a esquerda quer censurar os animes. Como eu já falei no início do vídeo, esse projeto de lei para essa alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado pelo Osmar Terra, um deputado do PL, né, de direita, e passou na Câmara sendo discutido por deputados do PP, que é centrão, PSOL, que é esquerda, né, extrema esquerda, o PL, PP também que é centrão, o PL que é direita, e com isso foi aprovado, e aí foi pro Senado, né, onde a relatora era a Damares Alves, né, do PL também, de direita, e depois foi pras mãos do Lula, onde ele sancionou naquela reunião, onde a Janja deu aquela fala horrível, né, basicamente complementando o que estava naquele projeto de lei. Olha só, gente, realmente a gente tem que aprovar isso daí e tal, e também temos que banir o Discord. Inclusive, eu fui pesquisar sobre o Osmar Terra, e no jornal Poder 360 dizia que ele era do MDB, né? Mas no próprio perfil oficial dele no Facebook, ele lançou campanha dele, deixando bem claro que ele é do PL. Eu não entendo, porque alguns jornais que eu clico, eu vejo isso daí, Osmar Terra MDB, sendo que ele é do PL já faz muito tempo. É incrível que uma VTuber investigadora, garota mágica, consegue pesquisar mais do que um jornal, né? Mas enfim. Após tudo isso, você vai me dizer que a esquerda quer censurar animes, né? Com todas as pessoas de direita e de esquerda aprovando de mãos dadas leis de suposta censura.
censura não é o governo X ou Y que quer censurar, é os dois. O que eu acho mais engraçado em toda essa narrativa de censura que as pessoas pregam é que quando o governo dos Estados Unidos processou o TikTok e a ByteDance, obrigando a plataforma a vender suas operações nos Estados Unidos, sob pena de banimento do TikTok no país, ninguém alegou censura, né? Ninguém falou, ai meu Deus, o Trump tá censurando o TikTok. Ninguém falou isso, né? Eles falaram que era a defesa da democracia, com alegações de que o TikTok podia controlar o algoritmo para motivar desinformação ou influenciar em eleições americanas. O presidente Trump chegou a adiar por 90 dias, né, dando mais tempo pro TikTok vender as operações deles para não precisar banir a plataforma do país, e todo esse discurso é bem semelhante ao que ocorre no Brasil, não é mesmo? O mesmo argumento de discursos antidemocráticos ou desinformação ou influência em eleições e tudo mais. Agora, imagina só se o governo do Brasil decide processar o Twitter e obrigar o Elon Musk a vender suas operações para algum brasileiro. Aí, novamente, vão falar que, ai meu Deus, a censura da esquerda comunista tá obrigando o Elon Musk a vender as coisas, né, vender a plataforma, porque, ai meu Deus, estão censurando. É incrível, né? Porque, cara, eu fico incrédula com tamanha hipocrisia das pessoas, né? Elas não conseguem pensar nos dois lados da moeda, elas só conseguem ir numa única linha de pensamento, né? Não conseguem ser neutras. Mas, na real, eu acho que nem falta de capacidade de conseguir ser neutras ou pensar nos dois lados, e sim mau caratismo mesmo. Eu acho que as pessoas, elas não são contra a censura, e sim de qual lado a censura vem. Se for uma censura de direita, aí tá certo, né? O problema é ser uma censura de esquerda, né? Mas claro que isso acontece dos dois lados. E, na minha opinião, ambos estão errados. Ditadura é ditadura, não importa se é de esquerda ou de direita, mas o que as pessoas não conseguem entender é que tanto regimes de direita quanto de esquerda usaram e usam censura de forma sistemática, quando eles detêm o poder autoritário. A censura é uma ferramenta de controle, não é uma ideologia específica, e nessa treta toda do Discord, né, basicamente, tanto a direita quanto a esquerda foram os culpados. Não existem heróis e vilões, existem políticos querendo usar você como massa de manobra. Então eu queria deixar aqui pra vocês a seguinte frase: acordem, acorda! Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Porque você é só uma peça nesse tabuleiro, e é um tabuleiro jogado por políticos de ambos os lados. Você que passa seus dias aí militando na internet a favor de algum político, saiba que os únicos que irão ganhar alguma coisa são eles, não é você. Você é apenas uma peça nesse tabuleiro. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e deixa um comentário aí, diga o que vocês acham, não me xinguem. E se você quiser xingar também, não tô nem aí. Eu estou numa fase tentando manter a minha cabeça bem e segura, e também conseguir manter a frequência aqui do canal. Eu dei uma sumida esses dias, né? Eu fiquei 20 dias sem postar vídeo, mas essa semana vamos voltar à ativa e postar os vídeos normalmente, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo.